da Paraíba, só que atualmente eu moro ali em Porto Velho, Santa Catarina, há 4 anos. Meu bioma que eu tenho mais domínio é a Caatinga, né? Sou da Escola JIT, que é do Santana Carcará, que o pessoal conhece mais como o cara que domina toda a Caatinga lá, o bioma de Caatinga. Tive lá algumas vezes esse ano passado agora fazendo também mais um curso de sobrevivência de Caatinga, fui aluno de destaque, hoje eu faço parte da equipe de instrução, também de rastreador. E hoje a gente vai passar, na verdade, devido ao tempo, né, a gente vai passar algumas coisas mais teóricas e praticar algumas coisas aqui. Eu fiz uma pista rápida, tá? Aqui, se a gente puder ir só até ali depois, e aqui bem rápido para vocês olharem uma questão de rastreio, que está bem aqui perto, né? Que eu não quis. Eu acho que daqui já dá para observar, mas até esse pinheiro aqui, a gente vai poder se levantar um pouco para praticar. E aqui embaixo também tem uma. Não foi eu que fiz, tá? Eu só fiz aqui, mas ali como já está algo natural, a gente vai. Enfim, essa questão de rastreamento, quem aqui já conhece a questão de rastreamento humano, que um pessoal aí conhece, né? Então, é uma origem também, né, bem antiga que o pessoal usa, o pessoal primitivo. Lá no Nordeste, a gente chama os mateiros, eles usam muito isso para caça, né, como também por identificar pessoas. Um caso bem conhecido que tomou proporção no Brasil foi o caso de Lázaro, lá, lembra lá, o cara lá, o Lázaro, passou dias e dias e o pessoal procurando para rastrear ele, até que o pessoal do BEP, que é o batalhão lá da Caatinga, foi lá dentro, né, e conseguiu trazer o corpo dele, né? Porque o BEP ele é assim, ele vai e ninguém volta mais, né? O BEP é dessa forma. Então, assim, isso tomou uma proporção muito grande porque outros mateiros, rastreadores também tentaram achar o Lázaro, identificaram mais o pessoal antigo e conseguiram tirar a proporção de onde ele estava, a noção da direção que ele estava. E nessa direção que ele estava foi que o pessoal fechou o cerco e conseguiu pegar ele, por causa dessa questão do rastreamento. Então é uma prática também antiga do pessoal primitivo, que eles fazem isso há muitos anos e com o decorrer do tempo as pessoas foram perdendo isso, mas é algo bem importante. Olha só, pessoal, eu vou começar com uma história assim para vocês entenderem real o que aconteceu comigo. Meu nome é Alessandro, mas o pessoal me conhece por Selva. Tem nada a ver com mata. Eu também sou ex-militar, mas não era nada de selva. Eu tinha um amigo que morreu numa trilha comigo. Eu tinha um grupo chamado Trilhas e Aventuras. E nesse fazia trilha, eu estava até conversando com um rapaz que estava aqui agora há pouco, todo tatuado, que está com uma filhazinha. O Carlos. Pronto. E ele fazia trilha, fazia muita trilha na Paraíba. E esse cara, esse meu amigo chamava Selva. O pessoal conhecia ele por Selva, porque ele tinha vontade de servir o exército também, não servia, ele andava com a mochila camufladona, né? Aí o pessoal apelidou ele Selva. Nisso que ele foi para essa trilha comigo, ele acabou morrendo. E por causa do rastreamento foi que eu identifiquei que ele morreu. Porque quando eu fui a gente foi remando para uma ilha, quando voltou rapidamente, e aí ele não estava mais no local onde a gente estava. E aí eu fui perguntar ao pessoal e o pessoal disse, aí um amigo meu disse, eu vi quando ele mergulhou aqui. E aí eu fui olhar onde ele tinha mergulhado e perguntei a esse meu amigo se tinha visto quando ele saiu. Ele disse, não, eu vi quando ele saiu. Eu disse, mas depois você viu, ele saiu que eu vi ele mexendo na água assim. E depois, eu não vi, porque ele também estava com uma menina no colo, um namorico lá no coro e né, perdeu a noção lá com a menina e acabou não vendo o cara. E aí eu tive que usar o rastreamento para saber onde Selva estava. E aí quando eu cheguei na beira do açude, que a gente chama açude, lá em beira, é porque eu vou usar a linguagem do meu Nordeste, tá? A gente chegou na beira do açude, e aí, que é algo que eu vou mostrar ali a vocês, e quando eu cheguei lá, eu vi a pegada dele lá. Só que assim, tinha uma pegada aqui e tinha umas pegadas aqui, mais distante assim, coisa de acho, 30 metros. E eu identifiquei onde ele tinha o último mergulho dele por causa da pegada. Era a mesma pegada, mas o estilo era diferente. Era diferente. E aí eu penso, na hora que eu vi, aí um outro amigo meu tava e disse, cara, chama a galera que aqui não dá mais, ele morreu aí. O cara se desesperou, a galera se desesperou, disse, não tem o que fazer. Chamei o bombeiro veio, enfim. E aí por causa desse nome Selva, em homenagem a ele, eu coloquei o nome Grupo Selva. Era Trilhas Aventura, aí eu coloquei Grupo Selva. E porque eu era o líder, né? Aí ficou Alessandro do Selva, Selva, e acabamos chamando de Selva, tá? Por isso, quando você vê o pessoal me conhecer por Selva, não tem nada a ver com mato. É em homenagem a esse meu amigo, tá? Inclusive, um facão que eu ando ali, Tramontina, era dele. E eu ando como se fosse mais simbólico, tá? Então é por isso. Então o rastreamento começou, quer dizer, se viu para mim que eu já era questão de rastreador, mas por causa dessa técnica que eu usei para identificar onde foi que ele tinha pulado. E o bombeiro veio realmente, e ele
pela corrente que eu vi, ó, ele pulou aqui, possivelmente o corpo dele tá aqui. E certamente o bombeiro foi lá e deu certinho. Quando ele foi lá, que pegou o cara, ele puxou. E o que infelizmente matou ele foi um cordãozinho desse, daquele chapéu que o pessoal, se tiver alguém aqui usando. Tem aquele chapéu que tem, mas que tem um negócio aqui, mas não tem um chapéu que tem um aqui. Pronto, um cordãozinho desse, na trilha eu dizendo a ele, cara, cuidado, olha só que coisa irônica, né? A gente na trilha, eu dizia, ó, Selva, cuidado com esse cordãozinho aqui, pode te matar. A gente tava indo lá pra trilha, pro local do açude. E foi justamente isso, porque quando ele pulou, esse chapéu tava aqui nas costas, quando ele pulou, fez bolsão de ar e segurou ele, e segurou nos galhos. E aí ele ficou agoniado para sair, depois acharam a camisa dele. Aí o bombeiro foi e disse assim, oxe, como é que acharam o chapéu depois do bombeiro? Eu disse, cara, isso aí ele foi pular com certeza, fez bolsão de ar, ele se enganchou e ficou agoniado para sair, foi tirar a camisa também, perdeu o oxigênio e morreu. Aí o bombeiro foi, cara, foi exatamente assim. Então, o rastreamento ele serve no dia a dia. Já teve outros casos também que não vai dar tempo para falar, que eu achei uma criança, perdeu, foi para um parque lá e ela se desviou, achou, viu uma borboletazinha lá, segundo ela, e se perdeu coisa de segundo, a mãe procurou, e isso no texto já fazia 3 dias, e aí me chamaram e eu fui lá, né, e consegui identificar a criança por achar vestígios que a criança sem querer deixou. Né, e depois a gente encontrou, ela estava com a mão cortada, porque ela passou tem uma planta lá na Paraíba, que é a jurema preta, ela tem uns espinhos, e a criança pensou que é aquela que você toca e ela se fecha. Só que a daqui, que eu já vi aqui no sul, ela se fecha, mas não tem espinho, e lá ela tem espinho. E aí ela passou, aí cortou a mão e deixou depois os rastros do sangue, e aí eu identifiquei onde foi e consegui achar a criança depois. Ela estava de hipotermia, em alguns casos bem difícil, mesmo na Paraíba, mas ela estava hipotérmica. Então assim, o que é que acontece? O rastreamento, algumas técnicas de usar o rastreamento, é bem fácil não, quer dizer, você seguir essas são várias regras, né? Mas você seguir uma que fala assim, que é o olhar, tá? Olhar, de observar. Quando você chega num lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é observar. Como que eu fiz lá com meu amigo, eu observei o perímetro, observei a situação. Depois que você observa o local, você localiza, o L, localizar. Você localizou uma pista, alguma coisa, né? Então ali você observou, depois você localizou. O I, você identificou. Você localizou, aí identifiquei o que era, um sangue, deixou alguma coisa, uma pegada, né? Identificou. Aí depois disso, o A, você, do jeito que você está ali, aí você vai avaliar. Você identificou, agora você vai avaliar aquela situação, né, do perímetro ou o que você identificou. E depois é que você vai localizar. Algumas posições do rastreador. Geralmente, se você ficar o mais possível da sua visão, vai ser mais fácil. Então, se eu estou nesse perímetro, se eu me abaixar, eu tenho uma visão melhor e vocês vão, na prática, vocês vão identificar isso, tá? Porque se eu estou aqui, em casa você perde um negócio, uma coisa mais fácil, por exemplo, as mulheres aí perdem uma tarraxa, não sei se é assim que chama, aquela coisa de brinco. Mulher não, que tem uns homens que usa também, né? Mas você perde, então se você olhar assim, às vezes é mais difícil, mas quando você baixa e assim no solo, você identifica mais. Se vocês, do jeito que vocês estiverem aí, vocês praticarem do jeito que está aqui, nesse mesmo perímetro, vocês estão olhando aqui, vocês estão vendo esses mexidos, mas quando você baixa nessa posição, você já vai ver ondulações, você já vai ver rastros, que está espalhado por vários lugares aqui. Então é muito mais fácil. Da mesma forma é a proporção do som. Então, para rastrear, vocês precisam usar todos o que nós, o próprio humano, temos, né? A audição, a visão, o olfato, e aí a gente, o tato, para algumas coisas, identificar se está mole, alguma coisa, e às vezes até o paladar, porque às vezes a pessoa deixou um negócio ali, você toca e sabe se aquilo ali ele foi, comeu há pouco tempo, se ele deixou, no caso, se aquilo ali foi deixado há pouco tempo, ou se faz mais tempo. Então você vai usar todos os seus, as suas funções do que o próprio corpo humano dá, tá? Então, no rastreamento, é claro, outra coisa importante para você identificar, por exemplo, a sua visão, ela é bem aqui, né? Vocês estão olhando para mim, vocês estão olhando para mim aqui, mas ao seu redor você vai perceber que você está vendo aquele cara que está ali. Se você olhar para mim aqui, você está vendo ele, você não está vendo nitidamente. E para identificar em algumas situações, se você olhar no ponto da pessoa, você não consegue, principalmente à noite. Então você inclina, né, o seu olhar para cá e você vai identificar. Você não vai ver perfeitamente, mas você vai ver alguma coisa a mais. Quer ver um teste? Se você estiver em casa ou em qualquer lugar, você vê formiga. Se você parar aqui, tiver tipo formiga assim, você olhar para cá, a formiga está aqui.
Mas se você ficar olhando, você vai ver várias formigas. Mas se você inclinar seu coisa para cá, você vai ver muito mais. Você vai perceber muito mais ela se movimentando. Então isso é outra técnica que você pode fazer, tá? À noite. O som da mesma forma, o som propaga embaixo, se você estiver mais embaixo você vai ouvir melhor, né? Então você tem que estar com bastante atenção. Por exemplo, se você for rastrear, tiver coisas que podem lhe atrapalhar, óculos, chapéu, essas coisas que podem atrapalhar tudo aquilo, os seus sentidos, né? Ele vai atrapalhar o seu rastreio. Então, outra coisa, quando o pessoal vai realmente vai rastrear, eles procuram não ir muito pessoas próximas, sempre vai um, depois vai outro, porque até aquela pessoa que está ali para ajudar, ela vai atrapalhar o som ou ela vai pisar numa pista. Então sempre é bom, né? O pessoal que é mais o pessoal militar aí sabe disso. O pessoal vai sempre um mais à frente, tem a questão das linhas, uns vão assim, outros vão varrendo. Então é muito mais fácil você fazer isso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Ou quer alguma coisa? Porque eu estou sendo bem rápido, galera, porque vai o pessoal, né? Um amigo meu lá do Nordeste falou assim que ele põe o ouvido no chão, ouve som. Sim, tem a questão de tanto você colocar no chão, como você colocar o copo. A vareta também serve, não sei se vocês já viram isso, vocês colocam a vareta e morde, isso é mais para impacto mais próximo, porque se estiver muito distante você não vai sentir. Tá? Mas se estiver um pouco mais próximo, você vai sentir sim. Se você colocar a vareta e morder ela assim, dependendo do que você vai sentir. A vibração também depende do solo. Se você quer ouvir, você pode falar, o pessoal chama orelha de elefante, né? Você coloca ou umas folhas, lá no Nordeste tem umas folhas grandes, talvez aqui tem, você pode colocar também para auxiliar mais. Tá? São várias técnicas que você pode usar que não dá tempo para a gente falar aqui. Porque se a gente for falar aqui é muito tempo que a gente vai levar. Então, depois de você identificar, uma forma prática também para vocês, é que se a nossa visão está aqui, a gente usa essa técnica aqui, ó. Tá? Você usa essa técnica aqui, por quê? Porque você fechou o seu quadrante. Eu vou ficar de costa para vocês identificar. Imagina aqui nessa bandeira aqui, ó, tá? Tá vendo ela aqui, quadrado? Então, se eu vou identificar aqui, eu faço, ou eu varro para cá, e depois eu venho varrendo para cá, ó, e venho varrendo para cá, ou eu escolho fazer assim também, ó, certo? Eu prefiro, isso vai de cada um. Eu prefiro varrer aqui, terminou. Varro aqui, terminou, varro aqui, terminou. Por exemplo, se você for identificar alguma coisa, se você está olhando aqui, ó, se você fechar aqui a mão, automaticamente você vai concentrar mais naquele perímetro ali que você quer. Então, se você vai pegar um perímetro que você quer, por exemplo, aqui 2 por 2, então se eu ficar olhando assim, a minha visão é que ela vai abrir mais. Mas quando eu faço aqui, eu estou mais concentrado. Então eu marco, por exemplo, dessa árvore para essa, eu vou pegar esse perímetro aqui, né, daqui aonde eu estou. Então eu vou olhar aqui, eu primeiro faço em pé, para poder tentar identificar uma coisa mais lógica, que vocês vão praticar isso aqui, mais lógica, que tem coisa que é bem mais lógica, você vai olhar aqui, e depois terminou aqui, não tem pressa. Eu vou olhar aqui, e depois, e lembre-se, é sempre quadrante por quadrante. Nesse seu próprio quadrante que você faz aqui, você pode fazer vários quadrantes também. Você olha aqui, ó, dentro do quadrante, aí você vai olhar aqui e vai olhar, aí você vai fechando. Depois disso, identificou as coisas mais lógicas, aí você vai para mais prática, que é justamente a posição que você vai... eu vi uma coisa aqui que eu estou suspeitando que é uma pegada. Então você vai chegar mais próximo dela, vai olhar aqui direitinho, vai olhar no perímetro se ela tem outra parecida que a pessoa talvez veio aqui e fez essa curva. Às vezes a pessoa veio aqui, parou, veio pra cá e voltou. Talvez o seu tá aqui, ó. O seu tá aqui, aí tá perdido, ela para aqui, aí girou aqui, ó, pra procurar alguma coisa, ó. Já fez tá vendo, ó? Porque a pessoa não tá fazendo querendo, ela tá no caso de perdida, ela fez aqui. Aí ela vai fazer, não, ele fica pensando, cara, eu acho que eu vou pra cá. Então se eu voltar pra cá. Então, ó, o tanto de coisa que eu fiz aqui, ó. Então o rastreador, quando vem olhar isso aqui, ele vai, cara, o cara ficou ciscando aqui. Não, vai depender do que ele fez aqui, entendeu? Então, ele parou aqui, certo? Aqui ele tá todo cheio aqui, certo? Mas agora, ele voltou ou ele quis ir? Aí eu vou para outra etapa. Como é que eu faço? Se eu tiver numa mata muito fechada, para que eu não saia procurando, depois eu volto procurar onde eu marco esse local, com alguma coisa que não seja, né, aqui, porque como tem muito, se eu marcar com isso aqui, eu não vou saber se foi eu que marquei. Só se eu fizer alguma coisa diferente da própria natureza. Então eu marco aqui para ver se eu ando alguns metros à frente, nessa direção que eu estou achando que ele veio para cá por outras pistas. Então eu ando lá, vejo. Se eu vi que realmente já deixou outra coisa além, então eu já sei que ele seguiu essa. Então eu já abandono essa daqui
Já vão acertando assim, e assim sucessivamente. Entendeu? É assim que você vai fazendo para achar as coisas. Mais alguma dúvida? Vamos ficar de pé aqui um pouquinho? Vamos para a praia. Sempre aqui. Vamos para a visão. Pode cercar aqui também se quiser. Se quiser vir para cá, para fora, tá? Pode cercar aqui, ó, se quiser para fora, só para a gente praticar. Alguém comeu? Identifique o que vocês podem identificar aqui. Quem for falando, eu já vou marcar, tá? Papel de bala? Vamos lá, alguém, ok? Chiclete ali. Deixa um chiclete aqui, né? Eu não posso entrar nesse perímetro. Beleza. Aquela folha ali também, não, a princípio não tem A Não folha, é dessa folha vegetação. verde ali. por quê? Ela não caiu da árvore, não? Não, porque aqui não só desse tem tipo pino, de árvore. O que é que ela tem mais ali? Tem o melão, tem a sacola, plástico. Não, peraí, na folha. Vamos na folha identificar, Folha, tá? Porque assim, ó, entendam. Ó, se eu explicar aqui pra vocês, que eu esqueci de explicar. Eu não tô falando que tudo vocês vão encontrar num perímetro só. Vamos digamos que cada coisa aqui, isso aqui esteja lá a 100 metros, isso aqui esteja a mais metros, entendeu? É porque eu coloquei aqui dentro pra gente não sair andando. Sim. Mas, digamos, essa folha tá aqui, tá certo. Por que ela tá aqui? Assim, o que é que você identificou que ela é diferente? Não é porque só tá dentro do perímetro. Não, O cara porque- falou, porque ela não é da Não árvore. é da Tá? da região, tem né? árvore Aqui tá, não tem árvore perto dela, você tem que identificar isso também. Então aqui também é uma pista. E se perceberem melhor, fazendo aquela técnica que eu falei para vocês, aqui foi pisado, tá? Ó, pode perceber que aqui, ó, foi pisado, tá quebrado aqui, ó. Então ela foi pisar aqui, ó, tá? Ela foi pisada também. Mais alguma? Tem um cigarro ali. Aonde? Ali, ó. Isso, cigarro aqui. O melão. Melão, alguém falou melão. sacola. Eu não posso entrar aí que eu vou mostrar outra coisa a vocês. A sacola. O que mais? Pacotinho de bala aqui. Aonde? Aqui, ó. Coloca aí pra mim, por favor. Só não entra no Eu perímetro. acho que aqui na sua frente. Aonde? Isso. Aqui tem mais um melão aqui. Aonde? Aqui. Isso. Coloca. Sacola. Aonde? A sacola já foi. Já foi aqui, ó. Aqui parece que foi, que nem você fez ali com o pé. Aonde? Tá. Coloca aí. Assim, eu deixei umas coisas lógicas. Vocês estão vendo o tamanho da sacola, né? Aqui. Mas tem coisas aqui que vocês não estão vendo. Mas tá aqui. Esse pau, esse Eu galho. tô vendo uma manchinha branca aqui, não sei se é alguma coisa. Não. Esse Qual? galho. Esse galho aqui? Comprido aí, cresceu outro. Esse aqui? Isso, esse Não, esse galho não. Mas tem um galho aqui que eu deixei estrategicamente. Que dá pra mostrar que Que tem é o um galho rastro. quebrado ali, ó. Exatamente. Percebe que é o mesmo galho lá, ele tá quebrado. Sinal que ele Certo? foi pisado. Aqui foi pisado, beleza. Coloca pra mim aqui. Entre pode deixar aí. Viram? Então, se eu for procurar mais coisa, alguém tá vendo mais alguma coisa aqui? Só o cogumelo para fazer um chá depois. O governo é natural. Vira o cigarro ali, A né? princípio é o seguinte, quando cai as pinhas, elas ficam por cima das folhas ali, esse capim seco tá por cima Tá, da, aqui. da Aqui pinha. foi mexido, Isso, tá vendo? Exatamente. Beleza? Mais alguma pra gente adiantar? Vem, e o pessoal que tá por aí por fora, vem pra esse lado de cá. Pra Ali mostrar. parece que tem um montinho aqui, ó. Tá. Vem pra esse lado de cá agora. Aqui, né? Isso. Vocês que estão aí, vem para o lado de cá. Lá no canto, lá. Percebam aqui uma coisa. Aqui, ó. Vem um pra cá, pra aqui, ó. Aqui, ó. Vem um pra cá. Vocês vão perceber, ó. Pra aqui pra trás aqui, ó. Olha só como é importante o rastreio. Vocês estão percebendo alguma coisa aqui? Nesse perímetro. Pronto. Tá vendo aquele perímetro que eu falei? Nesse corredor aqui, vocês estão percebendo alguma coisa aqui? Tem um rastro aqui, né? Tem um rastro aqui, ó. Tem outra coisa, uma pista nesse rastro aí, ó. Tem uma pista nesse rastro aí, ó. O graveto lá quebrado. Não, o graveto foi aqui, ó. Mas também... Hã? Não. Porque isso aí vai confundir que a gente tá num ambiente que já tem dela quebrada. Não passa pra lá não, garoto. Percebam? Tá vendo o rastro aqui? Aquele que eu falei pra vocês, ó. Se vocês baixarem aqui, ó, vocês vão ver nitidamente pra onde eu fui, ó. Eu entrei aqui, ó, e peguei pra cá, ó. Ó o rastro vindo aqui, ó. A pisada. Se vocês baixarem, vocês vão perceber. Nitidamente eu deixei, fiquem aí. E eu deixei outra pista aqui, ó. Ninguém viu. Olha ela aqui, ó. Olha a semente do melão aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Possivelmente
Se vocês perceberem aqui, ó, que foi o cara falou lá, tá vendo esse mexido? Ele viu que tava mexido. Mas qual a cena que aconteceu aqui? Você começa a ver por cima, né? Quando Isso. a pinha cai, ela fica por cima. Qual foi a Não cena é o aqui, ó? capim que fica por cima Eu dela. vim andando, Comeu. sentei aqui, ó, meus pés aqui, ó. Comei o melão aqui e segui viagem. Tem que ser rastreador. Entendeu? Viram aqui? Então, qual foi? Eu vou mexer na cena agora. Eu vim aqui, do jeito que eu vim aqui, ó. Eu sentei aqui, comi o melão. Pode ver que tá rodeado, ó, porque eu me levantei e segui viagem. Isso no perímetro pequeno que eu tô fazendo, que isso é no perímetro claro, grande. Eu fiz isso aqui para vocês entenderem. Entendeu? Deitado, mato, mas acho que tem o caminho, ó, certinho. E se você perceber, a pessoa fez isso e fez isso, ó. Se vocês virem pra cá, vocês vão perceber, ó. Ó o caminho aqui, ó. Ó. Perceberam? Aqui, ó, bem aqui, ó. Eu vou fica aí, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ó o caminho aqui, ó. Ó, a pessoa veio e foi pra ali, ó. Ó. Aqui, ó. Como é que eu sei? Ela foi, aí aqui também o mato tá caído. Qual a diferença aqui? O mato tá caído pra cá. Então essa trilha aqui, ela não fez indo pra lá. A pessoa foi, possivelmente chegou aqui e voltou por aqui, ó. Porque ela deitou o mato pra cá. É isso que vocês têm que prestar atenção. Ela seguiu aqui, mas quando voltou, ela voltou pra cá, ó. Aqui tá a trilha certinho, ó. Entendeu? São dicas. Só pra gente finalizar, vamos aqui no rio. Diferentes, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Pelo sapato, tá vendo o solo que é diferente? Mas qual é a diferença dessa pessoa pra cá? Aqui, ó, outra, tá vendo? Que ela pegou aqui e essa daqui. Qual a diferença dessa pegada aqui pra essa daqui? Uma Ali de... parece que tá saindo do rio e aquela ali parece que tava entrando. A pessoa que veio pra cá, ela só veio aqui, ó. Pode ver que foram passos curtos, ó. A carva, ela fez a força aqui, ó. Tá vendo? Aqui é menos. A força dela foi concentrada aqui. Já essa pessoa que veio aqui, possivelmente ela veio colher água, alguma coisa. Pode perceber que a força maior dela tá toda concentrada aqui, ó. E não em cima. Ela veio, isso não foi eu, tá? Ela veio aqui, ó. E não tá forçada aqui, ela parou. Ela se agachou, porque a força maior tava aqui, ó. Ela se agachou para pegar água. Quando ela se agacha, automaticamente o peso dela vem para a lateral, ó. E ela pegou água aqui e saiu. São detalhes que a gente precisa entender no rastreamento, para a gente saber o que a pessoa está fazendo. Se eu estava rastreando essa pessoa, eu vi que ela fez isso, e vocês vão ter muitas dificuldades por causa de outros rastros, a natureza vai apagar, outros fatores, mas são rastros que você vai olhar e vai perceber, a pessoa veio aqui, ó, ela bebeu Selva. água, ela veio colher água, então ela está... Uma pergunta, e você consegue dizer o quanto tempo que foi? Sim, É? consegue dizer. Não exatamente. Sim, mas Por quê? Quando você faz uma pegada, principalmente lá no Nordeste, como lá é mais seco, né? Se eu faço uma pegada aqui, eu vou saber pela proporção da profundidade. Se nas beiradas já começar com o tempo, você vai perceber que ela vai perdendo a profundidade, por mais que seja úmido. E se com o tempo vai secando, ela vai se apagando. Então, de acordo com a profundidade que você vai vendo, você vai calcular o tempo médio de que aquela pessoa passou por ali. Claro que eu não posso só olhar para uma pegada e dizer, cara, ela passou aqui hoje, não. Eu vou ver outros rastros. Eu vou mais naquele ponto, que eu vou mais um pouco à frente e vejo. Se ela realmente tiver, eu vi que o solado dela, de um lado, é bem fundo, do outro, tá raso, então ela pisou mais a força, tá vendo que a minha força tá maior aqui, ó, de que aqui, porque aqui eu pisei mais de lado. Então, quando eu vejo que nas beiradas também tá sendo com o tempo, o próprio vento, o próprio clima, ele vai se fechando aqui e a pegada ela vai se apagando de dentro para fora, ou de fora para dentro, tá? Isso aí com o tempo você vai calcular basicamente o tempo que aquela pessoa passou ali, por causa das pistas que ela deixou nos seus rastros. Tá? E tem outras formas, claro, que o bando de Lampião, que já ouviu falar em Lampião, do lado do Nordeste, eles usavam para enganar as pessoas. Pegavam as sandálias, colocavam as sandálias ao contrário
e eles caminhavam em direção e todo mundo achando que ele estava de um lado e ele estava do outro. E ele tinha um jacunto também que ele andava e a outra pessoa ia apagando o rastro. Tá? Eles iam e a pessoa ia apagando o rastro. Eles pegavam também sandálias, pegavam animais mortos, tipo cavalo, vaca, cortava a coisa, colava nos solados e andava para disfarçar que eram animais. Então são formas de burlar o sistema, tá? do rastreamento. Contra rastreamento, exatamente.